Salve gurizada, vamos falar de Inter? Bom, aqui nesse vídeo a gente fala sobre o avanço por um volante, velho conhecido da torcida do Inter e que deve sim desembarcar no Beira-Rio para essa temporada. E mais, te trago aqui também sobre o que o empresário do Kehler fala sobre a situação do goleiro. Rocher tá chegando, vai virar a terceira opção, será que vai sair? Bom, eu tô te trazendo tudo nesse vídeo, então fica ligado que a partir de agora eu te trago todas as informações. Antes, a gente fala aqui do Banrisul porque o Banrisul junto com o Mastercard podem te levar uma experiência top, um jogo de Champions League lá na Europa. Então vai aqui na descrição do vídeo que tem todas as informações dessa promo. Então vamos lá, sem enrolação, vamos falar de Inter, vamos falar sobre esse mercado da bola porque avançou. Avançou a negociação entre Inter e Bruno Henrique, volante de 33 anos, ex-Al Ittihad, ex-Corinthians, ex-Palmeiras e que agora está livre no mercado. O contrato dele com o Al Ittihad foi rescindido em comum acordo, ele que tinha contrato até setembro, mas encerrou antes o vínculo até porque o Al Ittihad contratou Kanté e aí o Bruno Henrique ficou sem espaço por lá. E aí viu a única oportunidade era rescindir agora para ficar livre no mercado e poder assinar um novo contrato com uma nova equipe. E aí pintou o Inter, que já tinha interesse no Bruno Henrique antes, lá no início do ano, já estava sondando esse jogador, tinha outras opções, tinha outros planos. Então não fez nenhum outro movimento a mais do que um interesse. Mas agora, Bruno Henrique livre, aí sim fica mais fácil de negociar com o atleta, fica mais fácil de negociar com o staff do jogador. E aí ele entrou novamente na mira. E mais, o Inter já fez uma oferta para o Bruno Henrique. É o que eu tenho de informação, o GE trouxe, eu consegui confirmar. O Inter já fez uma oferta, já avançou o jogador que já está buscando contatos aqui em Porto Alegre. Ele já buscou contatos aqui em Porto Alegre para saber como é que funciona a cidade, como é que estão as questões por aqui, as questões do Inter, ele já procurou informações e o Bruno Henrique está empolgado para vir atuar aqui. Então a proposta que o Inter está fazendo, eu estou buscando números. O que se tinha de informação é que o Bruno Henrique queria voltar para o Brasil para ganhar 700 mil mensais. Nesse valor não tinha jogo, o Inter não ia chegar nesses valores. Não foi só o Inter que não chegou, o Cruzeiro também tinha interesse no jogador e quando ele chegou nessa pedida o Cruzeiro saiu fora da jogada, manteve no radar, mas saiu do jogo, não chegou a fazer uma proposta oficial quando ouviu esse valor. Tem Vasco da Gama, tem Fluminense também que tem interesse nesse atleta, mas o Inter é quem avançou mais, foi o Inter que chegou já com uma oferta oficial na mesa do jogador e que agradou o Bruno Henrique, até porque vai poder repetir a parceria que ele teve com o Mano Menezes no tempo de Palmeiras, quando treinou o Bruno Henrique lá no Palmeiras. Então é um jogador que é do agrado do treinador colorado, é um pedido do Mano Menezes, tá? Isso que eu tenho de informação, não é a direção que está procurando o Bruno Henrique porque a direção tem interesse no jogador, não. O Mano pediu o Bruno Henrique, vê o Bruno Henrique com uma peça que pode se encaixar no seu esquema e aí vai estar trazendo para cá, porque muitos perguntam, tá, mas o Bruno Henrique está chegando, quem é que está indo embora? Não está ninguém indo embora, não tem peças que estão indo embora. A gente sabe que o Johnny é um jogador que possivelmente vai jogar na Europa, vai jogar no mundo turco, no mundo do futebol português, ou vai para a Itália, ou vai até para a Espanha. É um jogador que não fica. Eu até conversei aqui com meus colegas perguntando, cara, aonde é que o Bruno Henrique pode entrar porque ele vai disputar a posição? E sinceramente, o Bruno Henrique pode fazer tanto a segunda função como a terceira função do meio campo. Então ele pode sim disputar a posição com o Johnny, mas que o Johnny está indo embora. Aí teria Arangues, aí teria Depena. E aí daqui a pouco poderia jogar assim, ó. Vou explicar para vocês. Rômulo, Arangues, Bruno Henrique e Alan Patrick. A gente pode ter a possibilidade, mesmo que seja remota, de uma saída do Maurício. Existe ainda essa especulação, existe sim essa possibilidade do Maurício deixar o Beira-Rio, então não dá pra gente vir aqui descartar uma saída do Maurício, pode sim pintar uma proposta muito boa e o Maurício deixar. Então o Inter já estuda também essa forma de ver o time ali na frente, né? A gente sabe que o Maurício é peça importante para uma Copa Libertadores, para a sequência do Brasileiro, mas se pinta uma proposta de 12, de 15 milhões de euros, o Inter vai acabar abrindo mão e vai liberar o Maurício aí, então. O Bruno Henrique entra também numa jogada nesse sentido de disputar a posição com Arangues, com Depena, ser parceiro de Alan Patrick no meio campo. Existe também essa possibilidade. Então, Bruno Henrique vai se encaixar ao decorrer. Eu até olhei uns lances do Bruno Henrique, né? Que é um volante, né? A gente trata ele como um volante, mas ele é um cara que, ele é um meia de ligação, assim. Ele tenta muitas vezes ligar a jogada antes da linha que divide ali o gramado. Ele tenta dar um lançamento buscando sempre as costas da defesa. Então, se o Inter tiver daqui a pouco um ataque, por exemplo, com Luiz Adriano e Valência, e esses jogadores pintarem nas costas dos zagueiros, o Bruno Henrique é um baita nome para estar ajudando nessa composição.
O próprio Pedro Henrique faz muitas vezes isso, só que acaba sempre, em muitas oportunidades, estando em impedimento, né? Então, algumas características do Bruno Henrique que agradam o Mano Menezes, e ele vê a necessidade de ter um jogador como esse no atual elenco. É um jogador que, para mim, a proposta de 700 mil mensais não foi a que o Inter está fazendo por ele. O Inter deve estar chegando em algum valor aí na casa dos 400 a 500 mil mensais, porque é um jogador que está livre no mercado. O Inter não paga nada por ele, entre aspas, né? A gente vai saber, a gente vai lembrar que quando o passe é do jogador, ele acaba alugando o passe. Então o Inter vai pagar uma quantia, né, que a gente trata como luvas, né, que vão ser diluídas dentro do contrato do jogador, para aí sim ele assinar com o Inter e virar de fato jogador do Sport Clube Internacional. Mas é isso que eu tenho de informação do Bruno Henrique. Volante, 33 anos, ex-Al Ittihad, livre no mercado. O Inter avançou quando eu conversei com a direção do Inter, na pessoa do Felipe Becker. Ele falou que até aquele momento não tinha avançado porque ele tinha ainda contrato, não tinha sido anunciado a sua rescisão de contrato com a Ittihad. E agora, quando eu entrei novamente em contato, aí ele não negou nada, porque exatamente existe realmente um avanço na situação do volante Bruno Henrique com o Inter. O jogador já procurou até assessoria, para vocês terem ideia, aqui em Porto Alegre, para estar bem assessorado, estar bem moldado, né? Tendo pessoas aqui por perto dele, do staff dele, para ele poder, daqui a pouco mais, também ter essas questões, né, de estar blindado aqui em Porto Alegre. Mas é um jogador que está bem avançado, que pode sim virar reforço do Inter aí nos próximos dias. E mais, venho falar aqui também sobre Kehler, goleiro de 26 anos de idade e que inicia a temporada muito valorizado. Vocês vão lembrar, o Vasco da Gama chegou aqui, né, antes de contratar o Léo Jardim, e ofereceu ao Inter 3 milhões de dólares. O Vasco chegou aqui e ofereceu 3 milhões de dólares pelo Kehler, né? Ofereceu os 3 milhões de dólares e o Inter rechaçou a proposta. Tinha confiança que o Kehler era de fato um goleiro para ser o goleiro da Libertadores da América, para ser o goleiro do Campeonato Brasileiro. Mas a temporada foi passando, o Kehler foi falhando, o Kehler foi sendo inseguro, o Kehler foi trazendo insegurança para a defesa, tanto que aí chegou o John. E chega o John para ser um reserva imediato, mas numa necessidade, o John teve que virar titular, cara. E aí o John agarrou a oportunidade. Hoje a gente não fala mais em questões do John, né? O John é titular, só que agora o Inter faz um movimento que vira uma bomba no mercado. Ninguém esperava que o Inter ia lá e contratar o Rocher, goleiro do Nacional, goleiro de 30 anos de idade, está chegando por 1 milhão de dólares e chega com 4 anos de contrato. A direção já não nega. Conversei com o André Cury, que intermediou a negociação. Perdão. Conversei com o André Cury, que intermediou a negociação e que me confirmou que está tudo certo, ele vai virar jogador do Inter. E com isso, o Kehler vira a terceira opção. Ontem à noite eu mandei mensagem para o Jorge Machado, que é o empresário do Kehler, perguntando: cara, como é que fica, vou até virar um pouco aqui para vocês, como é que fica a situação do Kehler? O Kehler vai ficar sem espaço no Inter, o Kehler vai ficar sem espaço para performar a partir de agora. Como é que fica a sua situação? E aí o que me foi passado? O Jorge Machado, nessa conversa que eu tive com ele, que, cara, não tem proposta para a saída do Kehler, que o Kehler daqui a pouco mais pode sim permanecer, mesmo que fique como terceira opção. Nesse momento não tem nem sondagem, segundo o Jorge Machado, mas é um papo de empresário, obviamente. É ele tentando também não desvalorizar o seu ativo. É um jogador que é um dos principais nomes que o Jorge Machado hoje tem. Deixa eu só arrumar aqui para vocês, deixa eu ver. Acho que agora melhorou. Opa, agora sim. É um dos principais ativos que o Jorge Machado hoje tem, então ele tentou valorizar de certa maneira esse jogador, né? O jogador que, cara, tinha tudo para ser o ano do Kehler. Kehler foi emprestado para Chapecoense, chegou aí bem por lá, ficou um tempo treinando aqui no Beira-Rio, esperou a oportunidade quando o Daniel se machucou, mas agora, quando foi alçado ao time principal, acabou não conseguindo, quando acabou sendo alçado aos 11 iniciais, sendo titular, não conseguiu performar e com isso vira a terceira opção a partir da chegada do Rocher. E agora vai ter que esperar uma nova oportunidade, ou quem sabe, né, sim, ser negociado. O Inter trabalha agora para tentar achar um novo clube para o Kehler. O Jorge Machado, nessa conversa que eu tive com ele, parecia chateado, tá? Parecia muito chateado com o que está acontecendo com o Kehler. Então ele também vai trabalhar nessa saída, obviamente, ninguém quer ser reserva, né? E principalmente o Kehler, que começa 2023 como titular absoluto,
vai perdendo espaço, vira segundo goleiro e agora já está virando terceira opção para o técnico Mano Menezes. Então com isso deve sim ser emprestado, ou daqui a pouco o Inter tenta negociar ele em definitivo, assim como fez com o Daniel, né? O Daniel também acabou saindo em definitivo, o Inter fica com um percentual. Acho que com o Kehler o Inter pode trabalhar de uma maneira diferente, pode tentar vender o goleiro para o mercado exterior, daqui a pouco até MLS, né? Pode pintar para o Kehler, mas é um cara que não vai ter espaço. O Inter deixou claro isso, mantendo o John não, né? Trazendo o John lá no início da temporada e agora botando ele no time titular. E agora trazendo o Rocher, goleiro do Nacional, fazendo um contrato de 4 anos. E aí sim o Kehler ficando sem espaço por aqui. Então o Kehler, o que o empresário passa é que até o momento não teve nenhuma sondagem, mas também não descarta nenhuma saída. E aí a gente vai ver isso ao decorrer da temporada, ao decorrer dessa janela. A gente tem até o dia 2 de agosto aí para algumas saídas se confirmarem. A gente também tem a questão de Estevam, tem questão de Lucas Ramos, enfim, são jogadores que não vão ser utilizados por aqui e vão ter que ser emprestados para também ganhar minutagem. Se tu curtiu esse vídeo, deixa teu like, compartilha com mais colorados e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais onde eu te atualizo tudo sobre o Inter no @Juliano Machado. Não esquece, vai na descrição aqui do vídeo, tem tudo sobre a promoção do Banrisul com Mastercard que te levam a um jogo de Champions League lá na Europa. Aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!